E aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo por aqui. Vamos trazer notícia que acabou de chegar, né? Foi confirmado, melhor dizendo, né? É, ataques, né? Bombardeios que ocorreram tanto em Kiev como em Cherkasy, tá? O Cherkasy ocorreram entre os dias 22 e 23 agora de fevereiro. E o que foi atingido? Qual é a grande questão, né? Por que eu estou trazendo um vídeo só sobre este fato? É que eu já vinham trazendo há um certo tempo que alguns ataques russos, por exemplo, dá um exemplo diferente aqui, ó, e a noroeste de Sumi. Esse bombardeio provavelmente tem a ver com questões logísticas, tá? Por exemplo, Kharkiv. Já esse de Kharkiv aqui, como está muito próximo do fronte, então é um ataque, é um bombardeio com bombas FAB-500, FAB-1000, 1500, né? Provavelmente para ajudar no fronte. Quanto mais próximo do fronte esse bombardeio é, normalmente ele é relacionado ao fronte em si, né? É uma coisa mais direta. Se ele está mais distante um pouquinho do fronte, feito esse caso aqui, ó, ou feito, por exemplo, Kramatorsk, é logístico. Especificamente esses dois ataques que ocorreram tanto nas cercanias de Cherkasy como nas cercanias de Kiev, né, segundo os informes que eu venho recebendo aqui, que recebi, foi na parte periférica da cidade. Está dizendo o seguinte: primeiro, sobre Kiev. Está dizendo aqui, ó, que russos atacaram fábricas militares dos subúrbios de Kiev, disse o coordenador da resistência Nikolaev, né, Sergei Lebedev também. Né, foram dois informes que trouxeram. Kiev, né, foram três ataques, dois dos arredores da direção de Borispil. Estão falando aqui até dos horários do ataque, foi por volta de meia-noite, horário de Moscou, tá? E escreveu que foi nas fábricas em Suliane. Então está até trazendo os detalhes onde é que foi atacado, todos os mínimos detalhes, né, para poder se confirmar. Sabe-se que os. Já dizendo aqui um quase palavrão, porque é o texto, tá na íntegra o que o russo falou, né? Então, peraí, deixa eu filtrar. Sabe-se que os soldados, que os ucranianos, não apenas consertam tanques antigos e veículos blindados de transporte de pessoal nas fábricas em Kiev, mas também montam, uma vez, né, são drones com motores a jato. A fábrica de aviação civil número 410 é famosa por isso. Muito provavelmente foi lá que foi atingida, diz ele. Então, o alvo em Kiev, tá? O alvo em Kiev ali foi exatamente, provavelmente, essa fábrica de aviação civil número 410, né? Se tem até o número, que deve ser do endereço, em que é um local que conserta veículos blindados mais antigos, que normalmente esses mais antigos são os que os ucranianos têm, né, de posse. E, no caso, teve a questão dos, provavelmente, drones que são fabricados. Drones, não são esses drones menores, tá? Não é o primeira pessoa, o FPV, são chamados UAVs mesmo, maiores, que são com motores a jato, então são até mais sofisticados, tá? E provavelmente alguns deles devem ser usados nesses ataques mais de grande distância, tá? Então foi atingido entre os dias 22 e 23, agora 23 e 24, né? No caso foi meia-noite, foi 23 horas e 40 minutos, horário de Moscou, do dia 23, entre o dia 23 e 24, esse ataque. Teve um outro ataque também aqui no informe que eu estou vendo dos russos. Esse deu trabalho eu conseguir esse informe. Eu que vivo reclamando de informes russos, consegui, né? A RIA Novosti, que é uma imprensa russa, conseguiu, né, divulgou esses informes. E aí eu fui ver pelos nomes do pessoal e consegui então ter acesso ao Telegram desses informes russos, tá? Então pode ser até que eu consiga trazer mais vídeos com alguns detalhes de ataques, porque eu estou com acesso então a esses relatórios via Telegram. Já em Cherkasy, que é esse setor, não sei exatamente o local exato, mas a periferia de Cherkasy, então esse setor aqui, tá? Estou circulando. Tá informando aqui, ó, três ataques de qualidade, segundo eles, por volta da meia-noite e 40. Ou seja, foi numa sequência
deve ter sido o próprio sistema de aviação que estavam atacando dessa redondeza. Só que esse tem um detalhe interessante no ataque, tá? Tem dizendo o seguinte, os hospitais começaram a se encher de... Porque existe muita gente, muitos indivíduos, né, que são da inteligência russa, né, que ficam em território ucraniano. Comentando que hospitais começaram a se encher de estrangeiros camuflados. Ou seja, são soldados talvez mercenários ou mercenários barra OTAN, não tem certeza aqui. O texto ele insinua ser da OTAN, mas é muito comum ter muitos mercenários, né? Ele escreve que há franceses, mas principalmente alguns bálticos, declarou, né, a fonte. Além disso, de acordo com os informantes, um ataque foi registrado seguido por uma série de detonação secundária no mesmo setor. Então, foi um horário, depois na sequência teve um segundo, foram dois, né, ataques. Foi ouvido no aeroporto e informantes presumem que o alvo do ataque era uma fábrica de instrumentos. Fábrica de instrumentação, tá? Na tradução seria algo como relacionado a radar. Não está muito certo, mas se é do lado do aeroporto e é de instrumentação, né? Na realidade seria mais ou menos esse o termo, então dá-se a entender que são possivelmente equipamentos relacionados a radares, são esses sisteminhas de bloqueio de drones, né? Essa parte mais sofisticada que envolve esses sistemas, né? É uma parte mais sofisticada de inteligência que os ucranianos utilizam, por exemplo, para embaralhar sinal de drones, coisas desse tipo, e também identificar alguns drones e equipamentos militares russos também, né? E também foi atingido o prédio administrativo associado à defesa territorial de Cherkasy, também atingiu, tá? Então está falando do aeródromo, enfim, então teve esses ataques, provavelmente foi utilizado bombas FAB, está dizendo aqui, não tem dizendo o tipo de bomba FAB que foi utilizada, mas então este setor, deixa eu mostrar aqui no mapa, então este setor aqui, que foram esses setores, né, que foram os alvos do caso Kiev. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, dar um pouquinho mais de zoom, aqui ó. Então um dos ataques provavelmente foi no aeródromo, está dizendo aqui que ao lado do aeródromo está funcionando uma fábrica de equipamentos relacionados à instrumentação e etc, etc. No caso aqui, isso que eu acabei de trazer. Então, provavelmente é neste setor aqui, né? Que, por curiosidade, Cherkasy vem recebendo, tem até sistema, aqui tem um sistema antiaéreo, tá? Uma curiosidade interessante, segundo os ucranianos, esse sistema antiaéreo em Cherkasy, ele serve como um amortecimento para Kiev não seja sobrecarregado. Só que também aí o que é que eles aproveitam? Aproveitam que está sob a proteção desse escudo, digamos assim, e terminam tendo algumas fábricas de equipamentos dos mais variados. Outra curiosidade, tá, pessoal? Ataques que, por exemplo, ocorrem frequentemente, têm ocorrido em Odessa, em Kherson, Mykolaiv. Deixa eu ir circulando aqui para você entender onde é que ficam os locais, tá? São bem diversos. Então, além de Kiev aqui, Cherkasy, em Kryvyi, Nikopol, Mykolaiv, Kherson, a própria Odessa em si, esses ataques aqui nessa parte mais sul têm sido constantemente relacionados, não só, por exemplo, em Kryvyi, dá-se a entender que pode ser, sim, da questão de energia, infraestrutura, gás, tudo isso, mas também a presença de equipamentos relacionados a drones. Os russos têm feito muito ataques em fabriquetas, tá? Tem espiões em todos os lugares e aí os ucranianos ficam revezando, mudando de posição. Até dias atrás eu vi uma cena que eu me espantei, né? Aqui em Kherson conseguiram enviar dois drones, pelo menos dois drones. Um que seria teoricamente apenas de reconhecimento, aqui próximo, depois da ponte, então desse trecho aqui mais ou menos, desse setor aqui, ó. A ponte aqui já é do lado ucraniano, né, que está sob proteção ucraniana. Então neste setor aqui tem alguns galpões e um desses galpões tinha blindados. O drone entra, verifica e sai de novo.
E aí ele fica filmando a chegada de um segundo drone com bombas que explode e na sequência ele vai e também causa uma explosão. Então ele teve a opção. Ele confirmou, era um tipo de batedor, confirmou o alvo, saiu, ficou de cima filmando, aí dá para ver claramente que é desse descampado aqui, próximo esse descampado mesmo, tá? Aqui nesse trecho, dá para ver claramente. Essa explosão depois da segunda explosão dele mesmo, virando o formato, né, no estilo kamikaze. Então, e dentro tinha esses blindados. Então, os russos estão utilizando muitos ataques voltados às questões de inteligência, tá? Então, não é só força bruta. A força bruta russa, vamos dizer assim, é no uso dos MLRS, lançadores de foguetes, coisas desse tipo. É padrão da doutrina russa, da doutrina soviética, melhor dizendo, em utilizar uma quantidade grande de fogo, de equipamentos por exemplo, o Grad 21 e outros tipos de lançadores de autopropulsores, né, de obuseiros e etc. Utilizam em grande volume, tá bom? Mas esses são os informes, então, os bombardeios nas últimas horas ocorridos nessas duas cidades e que têm ocorrido em outros locais, basicamente são alvos relacionados a fábricas, fabriquetas, estruturas, né, relacionadas a, pode ser de drones, pode ser de equipamentos outros diversos, no caso a oficina de tanques. Então o alvo é logístico nesse sentido, né, logístico para reduzir drasticamente então o poderio. Inclusive alguns barracões causam até explosões secundárias, como aconteceu em Cherkasy, como eu comentei aqui, que saiu no relatório russo. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço.